e adicionar um Color Correction que não vai fazer diferença nenhuma para o bump. Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E nessa aula vamos falar sobre bump e relevo no V-Ray para o SketchUp. Essa é uma aula muito importante para que você possa dar mais realismo aos seus materiais. Os relevos fazem parte também desse processo e ajuda a ressaltar os reflexos no nosso material. Essa aula faz parte do nosso curso gratuito do V-Ray 5 para o SketchUp. Se você já está gostando dessa série de vídeos, já deixa o seu like. Também se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Segue a gente lá no Instagram e participa da nossa comunidade do Discord, para você poder postar os seus resultados e também tirar dúvidas junto com outros alunos do curso gratuito. Nessa aula eu vou usar dois materiais. O primeiro material vai ser um material de piso e o segundo um material de terreno, e a gente vai ver as diferenças entre eles dois e a importância de você evitar alguns erros na hora de configurar materiais no V-Ray para o SketchUp. A gente vai entender isso aqui passo a passo. Eu vou começar criando um material de piso, criar um material generic. Vamos escolher a visualização como floor. Eu vou até o Binding e vou carregar o meu material com Custom Model. Selecionar a textura na pasta e eu já deixei uma textura para mim com uma resolução mais baixa. Isso faz com que eu otimize meu projeto no SketchUp. Essa textura, eu converti ela utilizando uma ferramenta chamada Resize Image, que está disponível para os alunos do curso Master V-Ray for SketchUp. Eu vou selecionar essa opção, abrir. Ele vai visualizar a textura e eu posso mapear aqui no SketchUp tranquilamente. Vamos definir o tamanho da textura como 2 metros. E quando a gente renderizar a nossa cena, você vai perceber que no momento eu não tenho nenhuma textura, porque o meu material Binding é apenas para poder visualizar no SketchUp, então a textura ela fica com uma baixa qualidade. Eu vou até o Diffuse e vou adicionar dois mapeamentos. Primeiro vai ser o mapeamento Mix Operator, para mesclar a textura Ambient Occlusion que eu tenho na pasta com a minha textura Diffuse. Vamos escolher a operação como multiplicação e adicionar simplesmente nessa ordem. Adicionar o Ambient Occlusion, a textura tem o AO. Definir o Color Space como linear. Voltar uma vez, selecionar o Diffuse, adicionar a minha textura Diffuse, agora a textura em alta resolução, ok? Para que ele apareça bem configurado aqui no V-Ray. Dá só uma olhada, meu material já está aparecendo na tela. Eu vou configurar as propriedades do material dielétrico. Em refração, definir o valor 1,5 para o IOR. E no Reflection, configurar o Reflection em 100%. Surface Control como Roughness, que é a textura que eu tenho na pasta, e adicionar a minha textura Roughness, que também está aqui. Clicar em abrir e você vai perceber que Color Space já vem com formato linear. O nosso piso está completo. Já tem umas propriedades de reflexo, a propriedade da visualização da própria textura, porém a gente não tem relevos. O relevo no V-Ray ele é criado através da opção chamada Bump. Você vai visualizar o bump logo aqui abaixo, dentro da própria guia, né, do material. E o bump, muita gente acaba se confundindo, sem saber o que é realmente a textura bump. É um erro muito comum também adicionar uma textura como o próprio Diffuse, selecionar esse Diffuse aqui, olha, o albedo da textura no caso, clicar em abrir e adicionar um Color Correction para ele, e converter essa textura em escala de cinza, colocar simplesmente aqui a saturação em 0 para conseguir o efeito para o bump. E adicionar um Color Correction que não vai fazer diferença nenhuma para o bump, porque o bump ele só reconhece a imagem em escala de cinza em modo linear, de 0 a 1. Essa ideia de linear é simplesmente a forma como o V-Ray lê essa informação da imagem. Para o bump, o que você está criando aqui não é uma textura, e sim dados para o V-Ray. São informações que dizem para ele o seguinte: o que for branco é uma parte mais alta, o que for preto é uma parte mais baixa. Qualquer valor intermediário em escala de cinza vai dar esse volume para o nosso objeto. É por isso que eu separei essas duas texturas. Porque esse material do Polygon, ele tem a opção Bump disponível aqui, olha. Hoje é bem mais difícil a gente encontrar sites que trabalham com texturas em PBR utilizando o Bump.
O método PBR ele foi criado para as engines de games. Então, quem trabalha criando jogos normalmente trabalha com Normal Map. E o Normal Map nada mais é do que uma textura que tem as informações de altura. São dados que definem a altura do nosso material, a altura do nosso objeto ali na renderização, apenas durante a renderização. E o Normal Map e o Bump, eles têm exatamente a mesma função. É por isso que a gente trabalha no formato linear. Eu vou voltar uma vez e vou excluir essa textura. E agora a gente vai carregar a textura correta, que é o Normal Map. Para você poder adicionar o Normal Map, é muito importante você observar o modo do Bump. Porque nesse modo eu usaria a textura Bump. Eu vou mostrar na pasta para vocês daquela textura que a gente baixou, que é a textura do polígono, né? A textura do terreno. Dá só uma olhada como a textura ela funciona aqui. Eu tenho uma textura com uma boa qualidade visual, tá ok? Mas você percebe que eu não tenho aquele contraste intenso, né? Ou muito branco ou muito escuro. E os detalhes são muito importantes. Toda essa parte que aparece em branco, né? Esses pixels, né? Que estão mais claros aqui, eles são a informação do objeto que está mais alto. Tudo que for mais escuro é a informação do que está mais baixo. Essa daqui é a textura Bump, e você percebe que ela é uma textura praticamente em escala de cinza. Já a nossa textura Normal Map, ela é uma textura que tem muito mais informação. É uma textura que tem uma resolução muito alta. Olha só a quantidade de dados que a gente tem para poder criar esse material. Essa é uma imagem de alta frequência. Com essas informações, o V-Ray entende que você tem determinadas alturas. E o Normal Map é um mapa de altura também. Ele vai determinar esses dados, essas informações, para que o V-Ray configure o seu modelo da forma certa. Outra coisa muito importante é que essa informação que vai ser dada, ela tem que ser uma informação muito precisa. É por isso que você deve evitar trabalhar com texturas de Bump ou texturas Normal Map com a resolução mais baixa, com o formato JPEG, por exemplo. Então vamos adicionar a nossa textura, selecionando o modo, Normal Map, carregar a textura Bitmap, a partir da pasta, clicar em abrir, OK. E olha só que legal, agora o nosso piso ele passa a ter esse efeito. Eu vou desabilitar Filter Type, porque assim eu vou ter a minha textura com a mesma configuração original, e eu vou aproximar um pouco mais para a gente ver o resultado. Ok, como você pode perceber, agora a gente tem um relevo nessa textura. Eu vou desabilitar o Bump e a gente vai ver a diferença. Olha o nosso piso sem nenhum relevo, agora olha o piso com esse relevo já criado, bem interessante para a gente poder criar um material muito mais realista. O Normal Map e o Bump, eles apenas vão simular um relevo. Eles não vão dar altura mesmo no seu projeto. Você não vai ter esses elementos elevados. Para finalizar a aula, eu vou criar um novo material. Vamos dar o nome para ele de terreno. Modificar a visualização. Escolher como terreno também. Selecionar a nossa textura, seguindo o mesmo processo. Vou escolher Custom Mode. Adicionar Bitmap, selecionar a textura na pasta, já vou aplicar no meu modelo, vamos selecionar o piso, OK, voltar uma vez e agora modificar as propriedades para que a gente visualize esse terreno. No momento não tenho nenhuma textura, vamos adicionar Mix Operator, escolher Multiply, adicionar Bitmap, Ambient Occlusion, configurar ele como linear, selecionar mais uma vez, Bitmap, escolher a textura agora em alta resolução. Nosso terreno já vai começar a aparecer. Como você pode perceber, o nosso piso ele não tem nenhum relevo. Nós vamos até o Bump e vamos começar adicionando a textura Bump, aquela que a gente tem na pasta para ver a diferença entre os dois formatos. Textura Bitmap, selecionar Bump, clicar em abrir, OK, ele já vem também configurado no formato linear, isso é muito importante, e esse aqui é o resultado da textura utilizando o Bump. Eu vou usar o Region Render para selecionar uma outra parte do meu arquivo e agora trocar essa textura para o Normal Map. Vamos excluir a textura,
selecionar Normal Map, clicar no slot, adicionar Bitmap, selecionar a textura como Normal Map agora, clicar em abrir, escolher Filter Type como No Filter. Ok, vamos voltar uma vez e agora a gente tem a comparação entre os dois formatos de textura. Tanto o Bump como o Normal Map, como a gente já aprendeu, são texturas que vão criar relevo. Porém, perceba como o Bump ele não tem uma resolução tão interessante. A gente não consegue ter muita informação de altura e acaba realmente ele ficando como se fosse um objeto mais ruidoso, né? Tem mais ruído na imagem. Já o Normal Map ele tem muito mais dados, muito mais informações para o V-Ray trabalhar e a gente consegue uma resolução muito melhor visualmente do nosso material. Perceba que aqui a gente tem muita informação, mas aqui olha, a gente tem informações mais precisas. É como se eu dissesse para o V-Ray aonde realmente eu quero que aqueles elementos tenham uma altura. É muito importante você perceber que a opção Amount ele vai também controlar essa intensidade do efeito. Eu posso reduzir o Amount utilizando o Bump para poder minimizar essa superfície, mas cada textura ela tem um papel definido. Por isso que a gente vai aprender também como trabalhar com as texturas High Map, que vão te dar realmente volume ao seu objeto, e trabalhar com o Normal Map para criar os ajustes mais finos, né? Na superfície ele ter essa textura Normal Map, mas os volumes mesmo, saltar os elementos, né, as pedras, como é o caso desse terreno, a gente tem realmente volumes definidos pelo Displacement. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários abaixo do vídeo. Se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!